Daniel capítulo de número 6, há uma palavra que queima no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja essa noite. Daniel capítulo 6, verso 10, todos que acharam a referência bíblica, confirmem dizendo amém. Amém. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Quero estar assentados, queridos, por favor. Muito obrigado. Eu quero essa noite, segundo a graça de Deus e a inspiração do Espírito Santo, falar sobre algumas lições, alguns segredos desse personagem, Daniel, o homem da janela aberta, assim conhecido também este profeta. Queridos, nós temos em nossas mãos essa noite a história desse personagem tão conhecido, tão famoso por suas profecias, por suas visões, por suas palavras proféticas, mas também pelas histórias com que ele vivenciou, presenciou, viveu. Nós precisamos entender que o profeta Daniel, ele tem uma história muito específica de um crescimento muito excelente, porque os irmãos sabem muito bem que Daniel, ele chega até a terra da Babilônia como um cativo, como um prisioneiro em uma das levas que vieram de Israel, quando Nabucodonosor invade as terras de Deus, saqueia as riquezas do povo de Deus e traz como exilados para a nação da Babilônia estes homens, estas famílias, e dentre estas pessoas estava Daniel. No capítulo de número 6, que é o capítulo que nós temos aqui em mãos, nós encontramos um Daniel já idoso. Sim, Daniel no capítulo de número 6 já está passado dos seus 80 anos, não há como afirmarmos a idade exata, mas entre 80 e 90 anos é a idade do profeta, quando o capítulo de número 6 é apresentado a nós. O capítulo de número 6, queridos, vai nos apresentar a transição do que nós chamamos de a queda do reino da Babilônia, predito, falado, anunciado no capítulo 5, e a ascensão do reino medo-persa, cujo Dário vai assumir todo esse reinado, e Daniel está inserido dentro desse contexto. Mas para que fique claro aqui, Daniel, ele está no capítulo 6, vai receber agora uma honraria no capítulo 6, mas a história de Daniel começa, obviamente, do capítulo 1, só que do capítulo 1 ao capítulo 6, nós percebemos um Daniel crescendo, nós percebemos um Daniel prosperando, nós percebemos um Daniel evoluindo, um Daniel envelhecendo, mas também crescendo no que diz respeito às suas funções, no que diz respeito à sua vida como uma pessoa de influência, importância dentro da sociedade babilônica. Os irmãos sabem muito bem que no capítulo 1, quando ele chega na terra da Babilônia, a Bíblia diz que ele decide não se contaminar com a comida que lhe é oferecida. Perceba que no capítulo 1, Daniel não é um senhor de idade. No capítulo 1, Daniel é um jovem que está totalmente decidido a não se contaminar. E a Bíblia diz que ele então fala ao chefe dos eunucos: olha, vamos fazer um acordo, por 10 dias eu não como a comida do rei, não bebo a comida do rei, e eu assim peço a você. O chefe dos eunucos diz: mas eu vou ficar com muito medo, vou ficar preocupado, porque foi o rei quem mandou você comer da mesa dele. E Daniel diz: vamos fazer esse acordo, faça um teste, 10 dias eu não como da comida que o rei oferece, e então depois você pode fazer a sua avaliação sobre a minha vida, meu físico e a minha saúde.
A Bíblia diz então que por 10 dias Daniel não come dos manjares do rei, Daniel não bebe da bebida do rei, e ao final de 10 dias ele está mais forte, ele está mais saudável, ele está mais vigoroso do que os demais. Um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, por que é que Daniel decidiu não se contaminar, ou não comer especificamente daquela comida? Daniel não servia a Deus? Eu digo, servia. Daniel não falava com Deus? Eu digo, falava. Então por que Daniel simplesmente não orava e consagrava aquela comida que outrora havia sido consagrada aos deuses da Babilônia, consagraria ele ao Senhor e então se alimentaria? E eu percebo algo extraordinário nesta intenção de Daniel em não comer da comida da Babilônia. Por quê, pastor? Porque Daniel estava na Babilônia, mas não era de Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas era de Jerusalém. Pastor, e a que conclusão você chega? É simples: quem já comeu da comida que é servida em Jerusalém, não tem fome da comida que é servida na Babilônia. Quem já comeu dos manjares que Deus prepara, do pão que Deus dá, da água que Deus fornece, não fica iludido com o banquete que o rei pode preparar, porque a comida de Deus é melhor, a comida de Deus é específica, a comida de Deus é excelente. Pastor, o que você veio pregar aqui essa noite? Eu vim pregar que o que te trouxe até aqui não foi se alimentar com uma comida mundana, o que te trouxe até aqui foi comer da comida de Jerusalém. Crente que come da comida de Jerusalém, vem vento. Crente que come da comida de Jerusalém, vem tempestade, mas ele não para, não desiste, ele cresce, ele avança, ele progride, ele vai, ele não cai, porque essa comida é fonte, essa comida é força, essa comida é vigor. Quem já comeu e está comendo desse alimento, levante a sua mão para adorar ao Deus que você serve essa noite. Aleluia! Daniel decide não comer, Daniel decide não se alimentar, porque o seu paladar já estava acostumado, o seu paladar já estava bem treinado da comida que Deus dá. Por esta razão, preste atenção, por esta razão, por Daniel estar mais forte, por Daniel estar mais sisudo, por Daniel estar mais saudável, a Bíblia diz que ele vai receber agora a primeira promoção da sua carreira. A Bíblia diz que Daniel agora passa a servir a sala real. Daniel passa a servir diante do rei. Capítulo 1, verso 19. Começou a assistir diante do rei. Aleluia. No capítulo 2, a Bíblia diz que o rei tem um sonho. Ninguém consegue interpretar, ninguém consegue trazer a explicação. No capítulo 2, mandam chamar Daniel. Daniel interpreta o sonho, e no versículo 48 do capítulo 2, Daniel vai receber mais 2 promoções: governador de província e chefe supremo dos sábios. No capítulo 3, acontece a história dos amigos de Daniel. No capítulo 4, é aquele momento de loucura do rei Nabucodonosor. Mas no capítulo 5, a Bíblia diz que quem reina agora é Beltsazar, e ele está reinando, e em um dia decide fazer uma festa, decide fazer um banquete, mas não contente com aquilo que estava fazendo, foi até onde estavam os utensílios da casa de Deus, que Nabucodonosor havia trazido para a Babilônia, e bebeu vinho nas taças de Deus, bebeu vinho nos vasos de Deus, profanou aquilo que era santo. No meio da festa, Deus aparece,
porque é sempre desse jeito. Quando menos espera, Deus chega com uma palavra. Aí diz a Bíblia que uma mão começa a escrever na parede: pesado fosse na balança e achado em falta. O rei se desesperou, ninguém pode interpretar a mensagem. Diz a Bíblia que mandam chamar Daniel. Daniel se apresenta mais uma vez e ele dá a devida interpretação de que o rei perderia o seu reinado naquela noite, e assim aconteceu. Devido a Daniel ter dado a interpretação, a Bíblia diz que ele vai receber mais uma honraria e será colocado como a terceira pessoa mais importante em toda a nação babilônica. Então vamos recapitular: vem de Jerusalém e como escravo, chega na Babilônia como cativo. No capítulo 1 começa a assistir diante da sala do rei. Capítulo 2, governador de província, chefe supremo de mago. Capítulo 5, terceira pessoa mais importante na nação. Aí chegamos no capítulo de número 6, na transição do reinado da Babilônia para os Medo-Persas, na queda do reinado babilônico para o início do reinado Medo-Persa. Aqui a Bíblia diz que o rei Dário resolveu colocar 120 governadores em todo o seu reinado, e sobre esses 120 governadores, 3 homens, dentre eles estava Daniel. Ou seja, havia o rei, os 3 presidentes e os 120 governadores. E a Bíblia diz assim: e o rei desejava colocá-lo ainda mais alto. Perceba, do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel está crescendo. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel está prosperando. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel está envelhecendo, mas está prosperando, ganhando notoriedade, ficando importante, e chega no capítulo 6 como presidente de todo o reinado do rei Dário. Mas o que me chama a atenção não são essas promoções. O que me chama a atenção não é o fato de Daniel ter ficado famoso ou conhecido. O que me chama a atenção é o verso de número 3. Diz a Bíblia: depois de Daniel ter recebido todas essas honrarias, o verso 3 se apresenta para nós assim: então o mesmo Daniel, aleluia, então o mesmo Daniel, pastor Cleiton, que você veio pregar, Daniel chega como escravo, é promovido no capítulo 1, promovido no capítulo 2, promovido no capítulo 5, promovido no capítulo 6, mas diante desse cenário, a Bíblia diz: o mesmo Daniel foi promovido, mas permaneceu o mesmo, cresceu, mas permaneceu o mesmo, prosperou, mas permaneceu o mesmo, envelheceu, mas os valores da sua juventude permaneceram os mesmos. Pastor, o que você veio pregar, eu vim pregar para você entender essa noite. Tudo que o diabo quer é mudar a nossa identidade, tudo que o diabo quer é mudar o nosso caráter, é mudar a nossa índole, é mudar a nossa ética. Aqui está Daniel, um senhor de mais de 80 anos de idade, que está me ensinando: pode prosperar, mas permaneça o mesmo, pode crescer, mas permaneça o mesmo, pode avançar, mas permaneça o mesmo. Pastor, o que você veio pregar, cresça, mas permaneça o mesmo, evolua, mas permaneça o mesmo. O mesmo o que, pastor? A mesma unção, a mesma graça, a mesma autoridade, a mesma unção, o mesmo poder. Pastor, o que você veio pregar
pregar, eu vim pregar que a sua identidade não será alterada. Pastor, mas no capítulo 1, Daniel teve o seu nome mudado para Beltesazar, é verdade, nome mudado, mas o caráter permaneceu o mesmo, nome alterado, mas a índole permaneceu a mesma. Você chegou até aqui, na idade que você está, na fase de vida que você está, é porque Deus tem te preservado. Permaneça a mesma pessoa. Tudo que o diabo quer é que você mude o seu jeito de orar, é que você mude o seu jeito de congregar. Vai parando, vai desistindo, mas eu venho com uma palavra essa noite: não muda, permanece o mesmo, continua o mesmo. Deus não muda e os seus servos também não devem mudar. Quem recebe essa palavra, quem recebe esta palavra, diga para quem está perto de você: permaneça a mesma pessoa, porque Deus te agrada. Permaneça o mesmo. Recanto e revancia candereme calabachandereme faria. Tem muita gente que muda, porque tudo que está ao nosso redor muda. A ciência muda, a moda muda, a religião muda em muitos aspectos, mas crente fiel permanece o mesmo amor, a mesma unção, a mesma graça, a mesma vida de oração. Não mude, não mude, não mude. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Permaneça o mesmo. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do dono da casa aqui essa noite. A mídia tenta mudar a nossa forma de agir. Conceitos dos dias odiernos tentam mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, mas nós estamos vivendo sob um padrão. Nós estamos vivendo sob uma planta. Nós estamos vivendo sob um mandado. Não mude o seu jeito, continue o mesmo, porque as próximas gerações vão olhar para você e vão ver você chegar até o final firme na presença. Se ele chegou até o final desse jeito, eu vou também por esse caminho, eu vou também por esse caminho. O mesmo Daniel, o mesmo Daniel. Diz a Bíblia que Daniel está entre dois. E diz o texto que dentre esses dois, Daniel se destaca um pouco mais. Porque diz a Bíblia, porque havia nele um espírito excelente. Daniel não se destacou por beleza. Daniel não se destacou por influência. Daniel não se destacou por histórico de profissão ou de conta bancária. Daniel se destacou porque onde colocava a mão, Deus colocava a dele. A Bíblia não diz em que Daniel era excelente. Se a Bíblia não diz em que, eu posso deduzir algo. O que, pastor? Se a Bíblia não diz em que Daniel era excelente, se era excelente nas suas contas, se era excelente na sua administração, se era excelente na sua família, se era excelente como líder, a Bíblia apenas diz, havia nele um espírito excelente. Se a Bíblia não diz no que, eu deduzo, Daniel era excelente em tudo. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja. Excelência, excelência na adoração, excelência na comunhão, excelência na oração, excelência na palavra, excelência para congregar, excelência para amar, excelência para abraçar, excelência para evangelizar, excelência para contribuir, excelência. E por ser excelente, Daniel vai se destacando. Por quê, pastor? Porque a excelência nos colocará em lugares que a mediocridade jamais nos colocará. Daniel, por ser excelente, vai se destacando.
E aqueles que são excelentes, por se destacar, gera muitas vezes um olhar contrário daqueles que são medíocres. Pastor, o que significa medíocre? Na média. Aqueles que não conseguem, que não tentam, que não desejam ser excelentes, ficam um pouco enciumados, porque o excelente está se destacando, está crescendo. Aí diz a Bíblia que agora vão projetar, vamos tentar parar Daniel, porque é sempre assim, quem não consegue te alcançar vai tentar te parar. Aí diz a Bíblia que vão tentar parar Daniel, e vão procurar o quê? Algo em que pudessem acusá-lo. Procura na sua administração, não acha. Procura na sua casa, não acha. Procura na sua vida diária, não acha. Aí um olha para o outro e fala, segundo os nossos padrões, não vamos encontrar nada nele, porque ele é diferente. Aleluia, aleluia. O que vamos fazer? Vamos analisar segundo a lei do Deus dele. Aí diz o texto bíblico que identificaram que Daniel era uma pessoa fiel. Chegaram até diante do rei e disseram, ó rei, todos nós, escuta isso, todos nós, os presidentes, os governadores, os sátrapas, os príncipes, chegamos em um acordo, que o Senhor é o rei máximo, supremo. Faze um edito ou um decreto que num período de 30 dias, ninguém peça nada a Deus algum, ou a homem algum, que não seja tu, ó rei. Naquela época, e principalmente no Antigo Testamento, nós vemos os reis, faraós, os césares, com esse sentimento de divindade. O rei gostou. Peraí, 30 dias, só vão acionar a mim? Gostei disso. Pode assinar, faz o decreto, sanciona, publica. Aí diz a Bíblia, verso 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, escuta uma coisa, ele não era presidente, ele não era uma pessoa influente, ele não era uma pessoa da indicação do rei. Como que Daniel não participa dessa reunião, onde um projeto é feito e arquitetado para prejudicá-lo? Fizeram uma reunião, não chamaram Daniel, ele ficou sabendo, fizeram um motim, fizeram um complô, não chamaram Daniel, não consultaram Daniel. Pastor, por quê? Porque existem lugares e situações que o próprio Deus não deixa você entrar, porque estão maquinando mal, estão fazendo o que é errado, e você fica, mas por que não me chamaram? Deus não permitiu te chamar. Por que não me acionaram? Deus não permitiu você chegar lá, porque lá era engodo, lá era erro, lá era o mal. Mas diz a Bíblia que quando Daniel ficou sabendo, porque a notícia chegou, e o que ele vai fazer agora? Se fosse alguns, que talvez eu conheço, você conhece, rapaz, vamos sair daqui, porque o decreto é contra mim, e se eles querem me pegar, eu vou fugir. Mas diz a Bíblia que quando Daniel ficou sabendo, foi para casa, e foi para o quarto, e foi para a oração, e foi para os pés de Deus. Pastor, que verdade nós aprendemos com esse homem, diante de uma guerra, diante de uma batalha, diante de uma perseguição, crente que ora e é fiel a Deus não foge, pelo contrário, ele enfrenta. Aleluia. A perseguição, vou enfrentar. A guerra, vou enfrentar. Tem batalha, vou enfrentar. E crente luta como? Não é com espada, não é com arma, é de joelho dobrado. É com a boca no pó. E a Bíblia diz que Daniel vai para casa, e no quarto em cima, eu amo os detalhes da Bíblia, porque o que os inimigos querem é jogar ele para baixo, mas a intimidade dele leva ele para cima. Aleluia. Ele vai para cima, e diz o texto bíblico, e começou a orar no quarto, aonde havia janela aberta. O texto não diz
que Daniel recebeu a perseguição, correu para casa, abriu janela e começou a orar. A Bíblia diz que Daniel chegou no quarto e a janela já estava aberta. Por quê, pastor? Porque a janela da oração na vida de quem é fiel não é aberta por causa de batalha. A janela da oração na vida de um crente fiel não é aberta por causa de perseguição. Não, pastor. Janela na vida de quem é fiel, janela da oração na vida de quem teme a Deus, janela da oração na vida de quem teme ao Senhor, não é aberta por batalha, é aberta por compromisso. Eu não abro janela de oração porque estou sendo perseguido. Eu abro janela de oração porque eu tenho temor e eu tenho compromisso com Ele. Eu não abro janela de oração porque agora chegou uma enfermidade no meu corpo. Não, quando a enfermidade chegar, ela já vai ver que a janela já estava aberta. Daniel está orando de janela aberta, porque ela já estava. Por isso o texto bíblico diz: e de joelhos orava, como costumava fazer. Pastor, o que isso revela? A perseguição, a batalha, a luta de Daniel não alterou em nada a agenda que ele tinha com Deus. E diz o texto: por 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Sabe o que eu acho mais interessante? É que em todo o capítulo 6, Daniel aparece falando cara a cara com o rei 2 vezes. Mas a Bíblia diz que com Deus, num dia, era 3 vezes. Daniel falava mais com o Deus que ele servia, com o Deus que ele adorava, do que com o rei a qual ele trabalhava. Pastor, o que isso revela? Prioridade na agenda de Daniel. Pastor, o que esse ancião está me ensinando? Que você deve priorizar a presença dele, você deve priorizar o altar dele, você deve priorizar a estar com ele. Pastor, mas a minha vida é tão corrida, eu tenho tanta atividade. Daniel também tinha, liderava muita gente, mas 3 vezes por dia, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Aleluia. Diz o texto que os perseguidores agora vão procurá-lo. E sabe o que eu acho interessante? É que também 2 vezes no texto, no capítulo 6 inteiro, eles procuram Daniel. A primeira vez procuram algo para acusar, não acham. E agora que tem algo preparado contra ele, vão procurá-lo. E agora acha. Por quê? Porque Daniel não se escondeu. Daniel não se escondeu. Ele sabia que iriam procurá-lo. Quando chegam, diz a Bíblia, e acharam Daniel. E sabe o que é interessante? Não acharam Daniel mentindo. Não acharam Daniel roubando. Não acharam Daniel adulterando. Não acharam Daniel pecando. Quando foram procurar, acharam, mas acharam Daniel orando. A questão principal aqui não é se o diabo vai nos achar ou não. A questão aqui é: de que forma estaremos quando o diabo nos achar? Tudo que o diabo quer é te achar longe da presença. Mas eu vim liberar uma palavra, levante a sua mão. Quando ele te achar, não vai te achar mentindo, não vai te achar pecando, não vai te achar errando. Quando o diabo te achar, porque a Bíblia diz que ele anda como leão ao nosso derredor, mas quando ele bater os olhos em você, vai te achar na presença de Deus, vai te achar na casa de Deus, vai te achar na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. Quem recebe essa palavra pega, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite. Aleluia, aleluia. Acharam Daniel.
Pastor, Daniel não estava com medo? Não estava, porque quem serve a Deus e vive na oração não precisa temer. Pelo contrário, eu acho que o único medo que Daniel tinha era ser encontrado de outra forma que não fosse orando. Mas chegaram e acharam Daniel, prenderam Daniel, e agora vão levar Daniel até a presença do rei. E diz a Bíblia Sagrada, no verso de número 13, que chegam diante do rei e falam: ó rei, o Senhor fez um decreto, fez um edito, que não poderia orar, ninguém poderia clamar, num período de 30 dias, se não fosse ao Senhor. Pois bem, encontramos esse aqui. Aí o verso 13 diz: um dos exilados de Judá. Irmãos, Daniel está na Babilônia há mais de 60 anos. Daniel está na Babilônia há mais de 60 anos. Já foi governador, já foi chefe de mago, já serviu na mesa e na sala real, e agora era presidente do reino. O inimigo olha e fala: esse aqui, um dos exilados de Judá. Sabe o que eu entendo aqui? Até o inimigo sabia a origem de Daniel. Pastor, o que isso revela? Cresça, progrida, evolua, prospere, mas quando olharem para você, ainda vão saber de onde você é. Ele é de Deus. Está famoso? Sim, mas ainda é de Deus. Prosperou? Sim, mas ainda é de Deus. Está reconhecido? Sim. Tem dinheiro? Tem. Mas ainda onde passa o Espírito Santo, passa com Ele. Ele ainda é de Deus. Até o inimigo e o nosso adversário sabe a tua origem. Você não é daqui, você é de Jerusalém. E diz o texto bíblico que eles olham para o rei e falam: rei, não tem como revogar. O rei gostava de Daniel, tinha um apreço por Daniel, e diz o texto que até ao pôr do sol intentou livrá-lo, mas quando o rei tentava, alguém dizia: é lei de Medos e Persas, não pode revogar. Porque se naquela época um rei quebrasse um decreto que ele mesmo havia feito e assinado, ele estaria depondo contra ele mesmo, dizendo: errei. Então ele não tinha como quebrar aquele decreto. Diz a Bíblia que até o pôr do sol tentou livrá-lo, mas não pôde. Por quê? Porque existem situações, e na maioria delas, ou melhor, na totalidade delas, homem não consegue promover livramento para ninguém. Livramento verdadeiro só vem da parte de Deus. Não tem como. Lança Daniel na cova. E diz o texto bíblico que Daniel vai ser lançado na cova, jogado na cova. A noite inteira, a cova é selada com o anel real e com o sinete daqueles que estavam com o rei, para dizer: ninguém de nós aqui pode vir tentar adulterar esta porta, esta cova, esta pedra, está fechada, está lacrada, e Daniel está lá dentro. Veja o cenário: o homem de Deus, o ancião, a pessoa justa, está dentro de uma cova fechada. Diga comigo: Daniel não podia sair. Só que tem um detalhe: de onde ele não podia sair, não impediu Deus de entrar. Oh, aleluia. Daniel não podia sair, a cova estava fechada, a cova estava lacrada, mas de onde ele não podia sair, a Bíblia diz que Deus entrou. Por quê, pastor? Porque dos lugares que você não consegue sair, Deus tem a capacidade de entrar. Dos lugares que te aprisionam, Deus tem a capacidade de entrar. Levante uma das suas mãos, eu profetizo: pastor, eu não consigo sair de determinada circunstância, uma situação que eu não consigo resolver. Deus vai entrar, Deus vai entrar, Deus vai entrar. Aquela gaveta que você não consegue abrir, Ele vai entrar.
entrar. Aquela aposentadoria que não sai, Ele vai entrar. Aquela enfermidade que não é resolvida, Ele vai entrar. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, Deus vai entrar. Daniel não sai, mas Deus vai entrar. Ou eu sinto a presença do dono da casa aqui essa noite. Quem sabe você já está orando há tanto tempo, pastor. Há uma situação dentro da minha casa, há uma situação na minha família, não tem jeito, não consigo sair. Descansa teu coração. Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra. Daquele lugar que você não consegue sair, Deus vai entrar, o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar e o nome dele vai ser glorificado. Se você crê, pega esta palavra. Diga para quem está do seu lado, seja a boca de Deus, olhe bem dentro do olho dessa pessoa e diga: fica tranquilo, Deus vai entrar. Oh, aleluia. Deus vai entrar. O rei fica perturbado, ele fica em crise. Ele vai para sua casa, para o seu quarto, não consegue dormir, não consegue comer. Quando chega amanhã, ele se levanta. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Daniel é colocado na cova e a referência do sol aparece 2 vezes. Quando a Bíblia diz: até o pôr do sol o rei tentou livrá-lo, e ao amanhecer, quando o sol estava raiando, o rei foi até ele. Isso aqui é muito interessante. Daniel ficou na cova uma noite inteira. Entrou quando o sol se pôs. Saiu quando o sol raiou. A Bíblia diz que o rei foi pela manhã, mas nada impedia ele de ir pela madrugada. Perguntar se Daniel estava vivo, mas ele foi pela manhã. Por quê, pastor? Porque Daniel entra apenas quando o sol se põe e sai quando o sol nasce. Porque existem situações e períodos que será necessário você passar. Deus não vai tirar você daquele caminho que você precisa passar. Se é para ficar uma noite, vai ficar, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se tem que passar, vai passar. Mas tem um detalhe: não vai passar sozinho. Não vai passar sozinho. O rei chega na cova e diz: Daniel, com voz triste. E ele diz: dá-se ao caso de que o Deus que você continuamente serve. Daniel, dá-se ao caso de que o Deus que você continuamente... Quem está dando testemunho da vida de fidelidade de Daniel é o ímpio. Quem está dando testemunho da vida de fidelidade de Daniel é aquele que não serve a Deus. E ele está dizendo: Daniel, o Deus que você continuamente, não é o Deus que você serve só no domingo, não é o Deus que você serve só na quinta ou na quarta, não é o Deus que você serve só na época de congresso, não, é o Deus que você serve continuamente. Pastor, o que é continuamente? De janeiro a janeiro. Pastor, o que é continuamente? De verão a verão. Pastor, o que é continuamente? De segunda a segunda, com problema, sem problema, com dinheiro, sem dinheiro, na saúde, na enfermidade, continuamente. Daniel sai de um quarto de janela aberta para uma cova fechada, porque servia a Deus continuamente. Escuta uma coisa: vida cristã não é mar de rosa. Vida com Deus não é mar de rosa. Existem lugares que Deus te fará passar simplesmente para te provar que você é forte e tem condição de vencer.
a tua vida de fidelidade te levará a passar por situações, talvez difíceis, desconfortáveis, como Daniel passou. Mas a Bíblia está dizendo que ele ficou uma noite inteira, mas não ficou sozinho. O rei grita: Daniel, dá-se ao caso de que o Deus que você continuamente serve tenha te livrado. E de dentro da cova, de onde os inimigos esperavam receber silêncio, veio o som da vitória. Pastor, o que você veio pregar? Eu vim pregar: querem e estão esperando de você silêncio, mas vão ouvir o som da vitória. Ulamacau e desce. Querem e estão esperando de você silêncio. Está na cova, está silêncio, já morreu, não tem jeito, mas até de dentro da cova vão ouvir o teu glória a Deus, vão ouvir o teu aleluia. Você não dará silêncio. Aleluia. Está na cova com leões, vai ter silêncio? Não vai. Vai ter barulho de festa. Aí Daniel diz: ó rei, vive eternamente. Era uma forma de saudar o rei, e segundo a história, quem não o saudasse assim, poderia até ser penalizado. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou e fechou a boca dos leões. Pastor, eu não entendi. Vou te explicar. Daniel era excelente, ele não mentia. Daniel poderia ter dito: rei, vive eternamente. Não sei o que houve, só sei que entrei e os leões não me atacaram. Rei, não sei o que aconteceu, só sei que me jogaram aqui. Eu fiquei encolhidinho num canto e eu via o leão passar, rosnar, rugir, mas não me viram. Ele não fala isso, ele é específico. Rei, o meu Deus enviou seu anjo, enviou seu anjo, enviou seu anjo. Se Daniel faz menção do anjo, é porque ele viu. Porque se não tivesse visto, não teria falado. Pastor, aonde você quer chegar? Já cheguei. Você vai ver o livramento que Deus vai efetuar na sua vida. Não vai ser obra do acaso. Você não vai dizer que foi obra de coincidência. Quando te perguntarem, você vai ser específico, porque Deus vai te mostrar. Você vai ver, vai ver, vai ver o livramento de Deus na sua vida. Tira Daniel. Tiraram Daniel da cova. E agora diz a Bíblia que vão jogar dentro da cova aqueles que prepararam ela para Daniel. Só que se existe um texto bíblico que fere o meu coração, junto com o texto em Juízes que diz que Sansão se levantou para lutar, e a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor havia saído dele, e ele não sabia. Para mim, um dos versículos mais tristes da Bíblia, junto com esse, qual? Quando a Bíblia diz que o rei pega aqueles que mancomunaram contra Daniel, com esposas e com os filhos, e jogaram todos dentro da cova, e diz a Bíblia que antes de chegarem ao fundo, os leões já haviam esmigalhado até os seus ossos. Porque aqui tem uma diferença. Qual, pastor? Porque os leões esmigalharam até os ossos daqueles que foram jogados depois de Daniel? É porque quando Daniel saiu, saiu o anjo também.
Crente que entra na cova com o anjo recebe livramento. Quem é jogado lá sem a presença de Deus vai ser despedaçado. Não foi Daniel que mancomunou e se vingou. A vingança, aleluia, foi feita pelos leões. Cavaram uma cova, fizeram uma cova para ele, mas foram eles que foram jogados nela. Só que a esposa pagou, os filhos pagou. Por quê? Porque a lei da semeadura não falha. Existem pessoas que muitas vezes estão colhendo frutos amargos de semeaduras, que muitas vezes não foi nem ela que plantou, foi alguém de dentro da sua casa. Então você precisa ficar atento, porque aquilo que você planta, você vai colher. Pastor, dá base bíblica para essa afirmação, olha para Jacó. Eu quero me casar com Raquel, ok? Trabalha 7 anos. Diz a Bíblia que Jacó trabalha 7 anos, quando vai casar, vai para a tenda, acorda de manhã, não é Raquel, quem está na tenda é Lia. Ele corre no sogro e fala assim: meu sogro, alguma coisa não está certa, algo de errado não está certo. Eu casei, trabalhei por Raquel, mas agora quem está na minha tenda é Lia. E o sogro fala: meu filho, aqui na minha casa, primeiro casa a primogênita, primeiro a mais velha, depois a mais nova. De quem que eu estou falando? Jacó, que algum tempo atrás havia enganado seu pai, seu irmão, por causa da primogenitura. Enganou por causa da primogenitura, por uma primogênita foi enganado. A lei da semeadura não falha. Diga para quem está perto de você: cuida com a plantação, porque a colheita vem. Cuida com a plantação. Esses homens plantaram mal, pastor Nilton. Esses homens plantaram o motim, o complô, e foram jogados, mas esposas e filhos pagaram, porque muitas vezes a nossa casa inteira pode pagar por algo de errado que nós cometemos. Vigia, vigia. Pastor, vai encerrar a mensagem assim, nesse clima tenso? Não vou não, porque não é assim que termina o capítulo. O capítulo termina diferente. Fica de pé que eu quero terminar com você de pé. Como é que termina o capítulo, pastor? A Bíblia diz que Daniel vai ser jogado na cova por causa de um decreto. Diga comigo, um decreto. Não, você fingiu que falou. Diga, um decreto. Só que agora o capítulo 6 vai terminar com outro decreto. E como é que é esse decreto, pastor? A Bíblia diz que o rei Dário diz assim: então o rei Dário escreveu aos povos e nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. O homem já está dando até a paz do Senhor. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele, não eu. Foi ele, não eu. Foi ele, não eu. Foi ele, não eu, quem livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Pastor, o que isso revela? O capítulo de número 6 nos apresenta 2 decretos. Um decreto que vai jogar Daniel na cova, outro decreto que vai fazer Daniel prosperar. Pastor, eu não entendi. Vou te dar uma informação para você entender. Pelos mesmos caminhos que te trouxeram o mal, Deus tem o poder para te trazer o bem. Olha para José. O que jogou José numa cisterna foi a inveja dos irmãos por causa dos seus sonhos. Um tempo depois, o que tirou José de dentro da prisão foi interpretar um sonho, o sonho de Faraó. Aprendeu? Pelos mesmos caminhos que tentam te trazer o mal, Deus vai converter e vai te trazer o bem. Se você recebe essa palavra, levanta a tua mão para adorar.